Igreja, para mim é um prazer estar aqui essa noite, pregando a palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para mim é uma honra. Aleluia. Meus amados, vamos abrir o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Quem comprou, diga amém. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de saber a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e me disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus entre tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, que no livro de Jó, nos ensina que Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. E Satanás, meus irmãos, apostou muito que Jó blasfemaria contra o nosso Senhor. Mas Jó, em momento algum, blasfemou contra o Senhor. Satanás dizendo ao nosso Senhor: com os bens que ele tem, até eu. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo diz: pois toca nos bens de Jó, só não toca na alma dele. Satanás tocando nos bens de Jó, começou o Jó perder tudo, os animais, tudo que Jó tinha.
Satanás tocou nos filhos de Jó. Os filhos de Jó bebiam e comiam. E veio um vento e derrubou a casa e matou os filhos de Jó. Meus irmãos, eu imagino Jó naquele momento, quando o mensageiro trouxe a ele a notícia de que sua casa caiu, matando seus filhos, que todos os animais, caía fogo do céu, mataram os animais de Jó, os pastos. Eu imagino que Jó, naquele momento, um desespero, mas Jó cria em Deus, cria que o Senhor é maior de tudo e pode dar tudo de novo a Jó naquele momento. E a mulher de Jó chegou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse à sua esposa: mulher, tu falas como louca. Tu aceita o bem de Deus e o mal de Deus tu não quer aceitar? Ou seja, meus irmãos, Jó mostrou forte naquele momento, naquela hora. Em momento nenhum ele blasfemou, em momento nenhum ele reclamou a Deus o que acontecia com ele naquele momento. Mas a dor de Jó era tão grande que Jó se sentou no meio da cinza com um caco de telha e se raspou. No final, meus irmãos, vieram os amigos de Jó, aqueles que eram mais próximos de Jó, e o acalentaram diante daquela dor que Jó estava sentindo naquele momento. O que é que eu quero trazer nesta noite, meus irmãos? Nós não devemos nos intimidar diante de Satanás. Satanás, ele vê o seu ponto fraco, ele observa, ele não pode ver o seu pensamento, mas ele espera um momento da sua fraqueza para agir na sua vida, para pegar e fazer o que ele tem vontade. Porque o maior desejo de Satanás, meus irmãos, é levar o máximo de almas com ele para o inferno. Ele acredita que vai vencer nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que ele não vai vencer. Ele já está derrotado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu também quero completar esta palavra com o relato da minha vida. Eu nasci, minha mãe me deu, minha mãe não quis me criar, quis me jogar no lixo, né? Não sei porquê, naquele tempo, muita dificuldade. E meus avós me criaram, meus avós me pegaram bem novinha nos coelhos, me criaram, me registraram, tudo. E meus avós eram feiticeiros, meu pai servia há mais de 30 anos a Satanás. Na minha casa era cheio de espírito imundo, onde eu com 8 anos de idade, Satanás já se materializava para mim, já conversava comigo, já me oferecia as coisas do mundo. Satanás me fez acreditar que fazendo um pacto com ele de sangue, ele me daria uma profissão na Rede Globo. Aos 10 anos de idade, eu fiz um pacto com Satanás em meu quarto, onde ele se materializou, e eu disse a ele que se ele me fizesse conseguir entrar na Rede Globo, eu ia ganhar o máximo de alma para ele. Aí, meus irmãos, quando foi assim, um mês, não deu um mês, a Rede Globo ligou. E minha mãe: não, você não vai para a Globo é em São Paulo, a gente mora aqui no Ceará, eu jamais vou sair da minha casa para ir para outro estado, outra cidade. Findou que eu não fui. Só que Satanás, meus irmãos, ele é astucioso, ele não desiste nunca. Satanás continuava a se materializar para mim. Eu tinha visões com Satanás, eu conversava com ele desde os 8 anos de idade. E quando eu ia dormir, meus irmãos, Satanás se aproveitava do meu corpo. Quando eu me acordava, eram rasgões nos meus braços, nas minhas pernas, nas minhas coxas, na minha face.
E aquilo, eu não sabia como me esconder, porque se alguém visse aquilo, poderia achar que eu estivesse até ficando doida, né? Me rasgando, mas não. Aquilo não era eu que fazia. E a prova era tão grande, meus irmãos, que não era eu que fazia, que eu cortava minhas unhas antes de dormir, mas não tinha jeito, eram rasgões. Meu esposo é testemunho, chegou muitas vezes a ver, né? E a minha mãe, uma vez vendo aquilo, disse: minha filha, o que é isso? Que rasgões feios são esses no seu corpo? Eu disse: mãe, não sei, apareceu aqui um homem, todo encapuzado de preto, conversou comigo, disse que me dava tudo, e eu fui dormir e amanheci desse jeito. Meus irmãos, sem brincadeira nenhuma, de 8 anos de idade até os meus 28 anos, Satanás me rasgava meu corpo. Rasgava meu corpo, tinha marca de Satanás pelos braços, pela face, pelas pernas, né? E ele foi fazendo isso comigo até os meus 28 anos. Quando eu me casei, pastora, aos 16 anos com meu esposo ainda chegou a presenciar. Mas um dia ele se assustaram: minha filha, o que é isso? Se ele não me conhecesse, acharia até que eu estivesse no mundo, né? Fazendo isso. Mas não, pastor, era um inimigo que fazia isso com a minha vida. Até que, irmãos, eu tinha um coração muito duro. Eu frequentei a igreja evangélica há mais de 20 anos. Sou batizada no ministério 3 vezes. Certo? Mas o inimigo trabalhou muito forte na minha vida. A minha libertação, ela foi muito difícil, ela foi um preço muito caro que meu esposo pagou. Muitas das vezes, meu esposo chorava, eu botava meu esposo para fora de casa, eu brigava, eu não aceitava ele dentro de casa. Quanto mais ele orava, pastora, mais aquilo me irritava. Satanás trabalhou muito forte na minha vida. Até que com tanta luta, tanto choro, tanta oração, Jesus Cristo chegou na minha vida, me libertou, e hoje eu estou aqui contemplando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que não se afaste da presença do Senhor, não se afaste da casa do Senhor, porque o fim dos tempos já está próximo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo já está próxima. E quando Ele vir, meus irmãos, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe, pode ser na hora que você estiver aqui, pode ser na hora que você estiver em casa, né? E muitos estão por aí, em bar, bebendo, se prostituindo, em casas de forró. Não estão dando lugar para a casa do Senhor. Um dia como hoje, essa igreja era para estar cheia de irmãos contemplando, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus pela vida, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas muitos, não sei o motivo, não estou aqui para julgar, mas muitos não querem vir. Eu não vou, não tenho coragem de ir, eu tenho outros compromissos, prioriza outros compromissos e não prioriza Deus. Nós temos que botar Deus à frente de tudo, meus irmãos. Porque Deus é o dono da vida, o dono do ouro e o dono da prata. E o que nós temos que entender é que um dia, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós iremos prestar conta de nossos pecados aqui na terra. A salvação, meus irmãos, ela é individual. Quando chegar aquela hora, você já imaginou, meu irmão, quando chegar aquela hora que estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, você já imaginou quando Ele chamar vocês e Ele abrir o livro, procurar o seu nome, não ver no livro da vida, e dizer: o seu nome não está aqui, aparta-te de mim. Muitas almas, quando Jesus disser aparta-te de mim, vão chorar para não ir, mas o próprio anjo do Senhor vai levar aquela alma e vai lançar no inferno, meus irmãos. E lá é tormento eterno, o resto da vida. Quem está lá não sai e quem está fora não pode entrar. Certo, meus irmãos?
E é isso que eu quero deixar, meus irmãos, nessa noite. É que não devemos se afastar jamais da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos que seguir o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus e se desviava do mal. Meus irmãos, Satanás viu o servo Jó, que ele era tão íntegro e reto diante de Deus, que ele fez até uma aposta com Deus. Ele disse também, com tudo que ele tem, aí nosso Senhor Jesus Cristo diz, pois toca com tudo que ele tem, só não toca na alma de Jó. Satanás tocando, Jó começou a perder tudo, animais, fazendas, tudo da riqueza de Jó começou a sumir, até que Satanás tocou nos filhos de Jó. E a Bíblia diz, meus irmãos, que filhos de Jó eram os filhos mais lindos que tinha. Eram homens e mulheres lindos. E Satanás tocou, tirando a vida daqueles filhos de Jó. E Jó, aí Satanás foi e disse, também com a saúde que ele tem, vejam só, meus irmãos, Satanás não desistiu, mesmo tocando nos bens de Jó, no filho de Jó, ele ainda achou que era pouco, que teria que tocar na saúde de Jó. E tocando na saúde de Jó, feriu Jó de úlceras malignas. E a dor que Jó sentia no couro, na pele, era tão grande que Jó se sentava na cinza. Você imagina a pessoa se sentar na cinza? Será que nós aguentaria? E Jó, sentado ali nas cinzas, pegou o taco e se rasgava. Aí Jó rasgou as suas vestes. Jó amaldiçoou o seu dia, o dia em que nasceu. Mas Jó em momento nenhum blasfemou contra Deus. Jó em momento nenhum reclamou com Deus, culpou Deus do que estava acontecendo com ele. Né? Ele se botou diante de Deus e disse, nu eu vim e nu eu voltarei. Né? E ajoelhou, abaixou a cabeça ao chão e adorou a nosso Senhor. Temos que ter esse exemplo, meus amados, o exemplo de Jó. Hoje, na terra em que nós estamos, é muito difícil alguém perder tudo e ainda se lastrar de doenças e ter a coragem que Jó teve, e se ajoelhar e agradecer. Muitos, por qualquer coisinha, já estão reclamando. Muitos, por qualquer coisa, já estão se maldizendo, blasfemando, já não querem mais para a igreja. Muitos têm pena até de ajudar na igreja, de dizimar, de ofertar. Porque o dízimo, meus irmãos, o dízimo é bíblico, tem na Bíblia. As ofertas é bíblico, tem na Bíblia. Uma igreja, ela só cresce com as ofertas e os dízimos, para que haja pagamento de água, pagamento de luz, pagamento dos instrumentos para tocar, os cânticos de louvor, os equipamentos de louvor. Tudo isso é gasto, meus irmãos, e precisamos nós, como servos de Deus, ajudar na igreja, sermos fiel. É o que a Bíblia diz, seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Certo, meus irmãos? E é isso que eu quero dizer para os irmãos. E a mulher de Jó, incrédula, meus irmãos, sem sabedoria nenhuma, vendo o marido naquela luta, naquela dor, ela chegou para ele e disse, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, porém, lhe disse, fala como louca, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberias o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó, em momento nenhum, os lábios de Jó saiu blasfêmia, saiu ironia, em momento nenhum. Jó só agradecia. Quanto mais pau caía na cabeça de Jó, mais ele agradecia, mais ele se ajoelhava, mais ele clamava a Deus.
Isso, Satanás foi derrotado, porque Satanás apostava muito que Jó ia blasfemar contra Deus. Era o que ele mais queria, que Jó blasfemasse para poder atingir o coração de Deus. E Deus, sabendo o servo que era Jó, disse: tu tem visto o meu servo Jó? Porque Deus sabia o que estava falando. Sabia que em momento nenhum Jó iria decepcioná-lo. E é essa a palavra, a mensagem que eu vou deixar, meus irmãos, nesta noite. Vamos perseverar mais, vamos buscar mais, vamos convidar. Os irmãos podem convidar os vizinhos, meus amigos, meus familiares. Vamos para o culto. Vamos, lá tem a presença do Senhor. Lá tem promessa de Deus. Meus irmãos, Deus tem me abençoado muito. Muito, muito mesmo. Eu sou quase formada em médica fisioterapeuta. Fui candidata a deputada federal 2 vezes. Fui candidata a vereadora de Horizonte. E estou aqui. Satanás conseguiu mexer ainda na minha saúde, pastora. Mas Deus tem me segurado até aqui. Momento nenhum eu tenho caído. E acredito que daqui para frente é só coisas boas, só vitórias, só testemunhos bons, né? E é isso que eu quero dizer para vocês, meus amados, certo? Deus me abençoou muito. Eu tenho um dom de visão, eu tenho um dom de profecia. Deus mostra, eu profetizo, eu vejo. Isso é um dos dons. Não sou da Deus e amor, não, mas Deus tem me dado esse dom. E aqui estou. Na hora que Deus falar, na hora que Deus mandar entregar, eu vou entregar, certo? E é isso, meus amados. Tenho só a agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu casamento. E que Deus seja glorificado mais e mais. Certo, meus amados? E vou dar continuidade agora com o louvor, certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Valeu a pena, de Marcos Antônio. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu, ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que para você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa ser comparado como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? E é hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento
história, pois o céu está preparado. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e com Jesus ali sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Meus irmãos, quando chegar o dia, a gente vai poder dizer que valeu a pena. Valeu a pena passar por espinhos aqui na terra para ter a coroa do céu. Não adianta, meus irmãos, ter boa vida aqui na terra, viver de luxo, de farra, e no dia do juízo final não podermos contemplar a Deus, receber nossa coroa, receber nossa gratidão a Deus, a nossa salvação, nosso bem maior que é a nossa salvação. Meus irmãos, é a coisa melhor do mundo, meus irmãos, é quando chegarmos o dia que Jesus for ler o livro, meus irmãos, abrir o livro e nosso nome não estiver lá escrito. Pois aqui, meus irmãos, eu deixo a palavra de Cristo, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.